Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. E nós vamos dar continuidade ao assunto que conversamos na aula passada, onde nós falamos sobre reações químicas. Hoje nós vamos falar sobre as leis que regem as reações químicas e também sobre as regrinhas de balanceamento. Bom, então vamos lá. Olha só, as leis ponderais são duas leis que relacionam os valores de massa e também a proporção dos reagentes e produtos em uma reação química. A primeira lei, que nós vamos chamar de lei de conservação de massas, é uma lei proposta por Lavoisier. E essa lei, ela fala que em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos. Isso significa que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, nós vamos imaginar um exemplo de que eu vou pegar uma folha, né, de caderno e vou submeter essa folha de caderno ao processo de combustão. O que vai acontecer? Eu vou queimar o papel e vou liberar compostos vaporosos, como CO2 e vapor d'água. Esses compostos vaporosos, em um sistema aberto, eles vão para a atmosfera e eles acabam se perdendo. Esses experimentos de Lavoisier devem ser feitos em um sistema fechado, porque em um sistema fechado é possível mensurar a massa dos meus reagentes e mensurar também as massas dos meus produtos, independente se esses reagentes ou produtos são vaporosos ou não. Então, para Lavoisier, eu começo e termino a reação com a mesma massa. Até porque nós já havíamos comentado antes que em uma reação química, acontece apenas o rearranjo dos átomos. Então, eu não vou ter destruição ou criação de novos átomos. Vai haver apenas uma combinação dos elementos que já existiam no meu sistema de uma maneira diferente. Bom, mostrando, né, exemplificando para vocês a lei de conservação das massas, nós temos uma reação química entre o magnésio e o oxigênio, que são os meus reagentes. 24 gramas de magnésio vão ser adicionados a 16 gramas de oxigênio. Eu tenho 40 gramas de massa de reagente, e isso significa que, quando eu submeter essa reação e for mensurar os meus produtos finais, nesse caso eu tenho apenas um produto, eu preciso obter 40 gramas de produto. Então, eu preciso começar uma reação e terminar uma reação com a mesma massa. É isso que a lei de conservação de massas diz. Ela também diz que numa reação química vai acontecer um rearranjo dos átomos. Então, vamos olhar aí a formação da molécula de água. Eu tenho hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso também, e a formação das moléculas de água. Observem que nesse momento vai acontecer uma quebra das ligações entre os átomos de hidrogênio e uma quebra de ligação entre os átomos de oxigênio. E vai haver uma reorganização. O hidrogênio vai vir aqui e ligar o oxigênio. O outro hidrogênio, a mesma coisa. E assim eu vou ter a formação de uma molécula de água. O que importa é que eu tenho 4 átomos de hidrogênio no início da reação e tenho os mesmos 4 átomos de hidrogênio, dessa vez ligados de maneira diferente, no meu produto. O mesmo acontece com os átomos de oxigênio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados no meu reagente e tenho 2 átomos de oxigênio no meu produto. Então, a lei de conservação de massas quer dizer que eu tenho apenas um rearranjo dos átomos, mas a massa vai continuar sendo constante. A segunda lei, que a gente vai chamar de lei de Proust, ou lei das proporções definidas, é uma lei que fala que existe uma quantidade de átomos fixa e constante que se organiza, que se junta para formar uma determinada substância. Então, de acordo com Proust, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção. É como se a gente estivesse falando aqui, ó, da molécula de água. É como se eu precisasse sempre de 2 moléculas de hidrogênio e de uma molécula de oxigênio para dar origem a 2 moléculas de água. Essa é a proporção definida.
2 hidrogênios e um oxigênio sempre vão formar água. Essa proporção definida está associada às formações, né, às quantidades de átomos que precisam se combinar para formar uma dada substância. E Proust também definiu que quando uma reação química sofre a duplicação de um reagente, obviamente os outros reagentes deverão se duplicar, dando origem ao dobro de produto. Isso significa que eu estou mantendo uma proporção. É a mesma coisa que eu faço quando eu vou fazer uma receita. Eu tenho uma determinada receita. Se eu quiser fazer o dobro da receita, eu vou ter que dobrar todos os meus reagentes e vou obter, obviamente, o dobro de produto. Se eu quiser fazer metade da receita, eu também posso, só que eu vou ter que dividir por 2 todos os reagentes e, obviamente, a massa que eu vou obter de produto é metade também. Então, essa lei das proporções definidas quer dizer que, para que eu mantenha as quantidades de átomos que vão se combinar, eu preciso fazer a mesma operação, seja de duplicação ou de dividir a mesma proporção de um dos reagentes, eu preciso manter com os demais, para que o meu produto final tenha a mesma proporção dos reagentes e ocorra a conservação da massa. Coloquei um exemplo para vocês, que é uma tabelinha comparativa que mostra o experimento A, síntese de amônia, então nitrogênio, hidrogênio e amônia. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos 7 gramas de hidrogênio, vão dar origem a 8,5 gramas de amônia. Por quê? Porque eu vou usar 7 de hidrogênio e 1,5 de... Na verdade, 7 de nitrogênio e 1,5 de hidrogênio. Do experimento A para o experimento B, eu dobrei as quantidades de nitrogênio. O que deverá acontecer? Eu preciso dobrar as quantidades de hidrogênio também. E, consequentemente, a quantidade de produto formado também é o dobro. É importante lembrar que, nesse momento, eu tenho uma separação aqui, ó, dos meus reagentes para com o meu produto. Então, a soma das massas dos meus reagentes é igual ao meu produto. 7 mais 1,5, 8,5. 14 mais 3, 17. 28 mais 6, 34. Do experimento A para o experimento C, olha só o que foi feito. Eu utilizei o quádruplo da minha receita. A mesma coisa que eu fiz com o primeiro reagente, eu fiz com o segundo. E, obviamente, eu precisei manter essa mesma proporção para obter a quantidade de produto esperada. Com relação à representação aqui, nós temos 2 molequinhas de água, e essas 2 moléculas de água, para serem formadas, foi necessário 2 moléculas de gás hidrogênio, que é o H2, e 1 molécula de oxigênio. Se eu quiser dobrar a quantidade de produto formado, ou seja, produzir 4 moléculas de água, eu vou precisar do dobro de hidrogênio e também do dobro de oxigênio. É assim que a proporção se mantém. É assim que a quantidade de produto que vai ser formado é coerente com as proporções definidas anteriormente. Agora, pessoal, nós vamos falar, ainda que brevemente, do método de balanceamento. E o que é o balanceamento? É garantir que a mesma quantidade que eu tenho no produto, eu vou ter no reagente. Ou seja, garantir que as leis ponderais vão de fato acontecer. A gente sabe que uma reação química, ela pode ser descrita na forma de uma equação química. E essa equação química tem basicamente 2 partes. A primeira é o número grandão, que fica aqui na frente, que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Ele vai associar a quantidade de cada molécula que eu preciso colocar. Mais para frente, a gente vai definir o que vem a ser de fato esse número. Por enquanto, ele é um coeficiente. Quando não tem nenhum coeficiente, a gente vai considerar como um 1, ok? Então, aqui é como se eu tivesse um número 1. Então, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de água. O coeficiente, então, é esse número grandão que está aqui na frente, e esses números menores são os índices. Os índices falam qual é a quantidade de átomos que eu preciso para formar uma determinada molécula. Por exemplo, para formar uma molécula de água, eu preciso basicamente de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Lembrando, quando não tem ninguém, quando não tem nenhum outro número no índice, é 1. Isso vale para o índice e para o coeficiente.
Então, o balanceamento consiste em quê? Analisar a quantidade total de átomos que eu tenho no reagente e no produto e garantir que essas quantidades vão ser iguais. Bom, para isso, a gente precisa entender como interpretar, então, uma representação de uma molécula. Aqui nós temos a amônia, NH3, e quando eu escrevo NH3, o que eu estou querendo dizer? Que eu tenho um átomo de nitrogênio, por que um só? Porque não tem nada escrito do lado, tá? Então é um átomo só. H3 significa que eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Então, o NH3 é formado por quem? Um nitrogênio e 3 hidrogênios. Quando eu tenho um coeficiente aqui, eu preciso determinar o número total de átomos, eu tenho que multiplicar o coeficiente pelo índice. Então, é como se eu estivesse aplicando aquela propriedade distributiva que nós já aprendemos lá na matemática. Então, é como se eu fizesse 2 vezes nitrogênio, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E aqui, 2 vezes 3, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. É assim que nós vamos fazer sempre. É assim que nós vamos determinar o número total de átomos. Aqui é a mesma coisa, ó, 2H2O. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Essa é a questão mais importante para que a gente entenda como vai funcionar o balanceamento. É como se a gente estabelecesse a regra de que existe agora uma diferença aqui, ó. Reagentes de um lado e produtos do outro. Eu quero garantir que a minha quantidade de reagente tem que ser igual à quantidade de produto. Cada átomo tem que ter a mesma quantidade, porque a gente já viu que pela regra lá de Lavoisier, pela proporção definida de Proust, eu tenho que começar e terminar com a mesma massa. Eu tenho que começar e terminar uma reação com o mesmo número de átomos. Então, vamos lá para a síntese da molécula de água, onde eu tenho H2O2 formando água, que é H2O. Inclusive, estou bebendo uma aguinha aqui. Bom, olha só. O que nós temos? Quantos átomos de hidrogênio nós temos? 2. E no produto? 2. Então, 2 hidrogênios e 2 hidrogênios. E quantidade de oxigênio? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho apenas 1. Lembra que eu falei para vocês que quando não tem nenhum número é como se eu tivesse 1? Agora pensa comigo, essa reação, ela tá balanceada? Não, porque eu tenho mais oxigênio no reagente do que no produto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que consertar isso. E como que eu conserto isso? Alterando o meu coeficiente. Lembrando que o coeficiente é um número grandão que está aqui na frente, tá? Então, quando eu altero essa quantidade, pode ser que eu altere outras quantidades também. Então, eu preciso voltar em todo mundo e conferir. No balanceamento, a gente tem uma regra. Essa regra, ela é chamada de regra do macho. Regra do macho é uma regra que foi feita para a gente estabelecer a ordem de prioridade em quem a gente vai balancear primeiro. Nesse caso aqui, eu só tenho o oxigênio, que está diferente. Então, eu só vou utilizar a alteração do oxigênio primeiro, tá? Outra coisa é que a gente vai aprender a aumentar a quantidade daquela substância que não tem. Nesse caso, aqui no oxigênio eu tenho 2 átomos e na água eu só tenho 1. Faz mais sentido o quê? Aumentar aonde não tem. Então, eu vou aumentar na água. Eu vou aumentar em quanto? Faz sentido eu colocar lá um número gigante? Não. Aqui tem um 1zinho imaginário. Então, eu vou tentar dobrar essa quantidade a princípio. Por quê? Porque o meu objetivo não é ter 2 aqui. Então, eu vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Tá resolvido o meu problema? Não. Por quê? Quando eu coloquei 2 oxigênios aqui, né, quando eu botei esse 2 aqui na frente, esse 2 ele tá multiplicando o hidrogênio também. Então, 2 vezes 2 é 4. O que eu vou ter que colocar aqui? Um 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios.
E oxigênio? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. A minha equação agora está balanceada. Eu tenho a mesma quantidade de átomo no reagente e no meu produto. Então, a regra que nós vamos nos basear sempre vai ser o quê? Aumentar a quantidade de átomos aonde não tem. Quando eu tenho uma equação química muito grande, a regra do macho vai ser muito útil. E ela é baseada em quê? Em ter uma ordem de prioridade para o balanceamento. Então, a regra do macho fala que primeiro eu vou balancear os metais, depois os ametais, depois carbono, hidrogênio e, por fim, oxigênio. Esses dois últimos, eles são deixados para o final porque eles aparecem com mais frequência e muitas vezes eles aparecem de maneira repetida, então eu tenho que ter mais cuidado na hora de balancear eles, então o ideal é que eu deixe por último. E para quem não sabe quem é um metal ou um ametal, só de olhar, foca na ideia de que você tem que balancear o que tem de diferente primeiro. Deixa carbono, hidrogênio e oxigênio por último. Todos os átomos que forem diferentes desses três últimos, você balanceia primeiro, beleza? Vamos fazer um exemplo, então, aplicando a regra do macho? Novamente, nós temos a reação de síntese da amônia. Então, eu tenho nitrogênio, hidrogênio e amônia. Eu tenho 2 nitrogênios, 2 hidrogênios. E aqui no meu produto eu tenho 1 nitrogênio e tenho 3 hidrogênios. Isso significa que o que está faltando? Está faltando nitrogênio aqui, não é mesmo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Aumentar aquilo que está faltando. Lembra do que eu disse? Hidrogênio e oxigênio é sempre no final. Então eu vou começar de quem? Do nitrogênio. Se aqui eu tenho 1, mas eu quero que tenha 2, porque eu quero igualar as quantidades de produtos e reagentes, eu vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 1, 2. 2 no produto, 2 no reagente. Balanceou. Agora eu vou conferir os hidrogênios. 2 vezes 3 são 6. Que número que eu preciso colocar aqui na frente para que apareçam 6 quando eu multiplicar por 2? O número 3. 3 vezes 2, 6. E com isso eu tenho uma equação agora que possui 2 nitrogênios no reagente e 2 nitrogênios no produto. 6 hidrogênios no reagente e 6 hidrogênios no produto. E com isso a minha equação está devidamente balanceada. Próximo exemplo, eu tenho uma equação um pouquinho maior entre um ácido e uma base, formando um sal e água. E aqui eu já listei para vocês quais são as quantidades que eu tenho. Mas eu confesso que eu acho mais fácil quando a gente olha o que tem de diferente e começa por eles. Tirando oxigênio e hidrogênio, o que eu tenho de diferente? O K, que é o potássio, e o S, que é o enxofre. E aí eu vou começar por um deles. Seguindo a regra do macho, eu vou começar pelo K, que é um metal. O potássio é um metal. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. A minha primeira ação vai ser o quê? Aumentar aonde não tem. Se aqui tem 2, que número que eu vou botar aqui? 2. 2 vezes 1 é 2. Já resolvi o problema do meu potássio. Agora eu vou para o outro elemento que eu também tenho de diferente, que é o S, o enxofre. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Se eu tenho a mesma quantidade no reagente, no produto, eu vou precisar igualar? Eu vou precisar mexer? Não, já está pronto. Agora, seguindo pela regra do macho, metal já foi, que era o potássio. Ametal, que é o enxofre, também já foi. Carbono não tem. Agora a gente vai para os hidrogênios. Bom, vou até fazer uma distinçãozinha aqui. Bom, vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho? 2 aqui e mais 2 aqui. Lembra da propriedade distributiva? Então, desse lado aqui, ó, do lado dos meus reagentes, eu tenho 4 hidrogênios. E do lado dos produtos? Eu tenho só 2. Então, que número que eu tenho que colocar aqui para multiplicar por 2? O próprio 2, porque 2 vezes 2 é 4. E aí eu vou ficar com 4 desse lado e 4 desse lado. Resolvi o problema do hidrogênio?
Resolvi. Agora eu vou para o oxigênio. Aqui eu tenho 4 oxigênios mais 2, então no total são 6. E aqui eu tenho 4 mais 2, 6 também. A minha equação está devidamente balanceada. Coloquei aqui para vocês, né, o saldo total de átomos que a gente possui em ambos os lados da reação. Tranquilo? Então é só aplicar a regra do macho. Olhando esse outro exemplo aí, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer, dá uma pausinha no vídeo, tenta fazer e depois coloca o vídeo de novo para ver se você fez certo, tá bom? Olha só, eu vou começar aqui analisando a minha reação entre um hidrocarboneto e o oxigênio, dando origem ao CO2 e água. E a primeira coisa que eu vou analisar é: tem metal? Não. Tem ametal? Não. Tem carbono? Tem. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, isso significa que eu vou precisar aumentar as quantidades de carbono aqui. 2 aqui e 2 aqui, balanceou. Seguindo a regra do macho, depois vem a letra H, que são os hidrogênios. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho apenas 2. Que número que eu tenho que colocar aqui? 2, porque 2 vezes 2 são 4, 4 no produto e 4 no reagente. Fechou. Por último, mas não menos importante, a gente tem O2 aqui, então eu tenho só 2 átomos de oxigênio aqui, e aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 aqui, lembrando de aplicar a propriedade distributiva, são 6. Que número que eu tenho que colocar aqui para quando multiplicar por 2 dar 6? O 3. 3 vezes 2, 6, e aqui 6 desse lado. Então, com isso, a minha equação está balanceada e eu tenho as mesmas quantidades de átomos no meu reagente e no meu produto, ok? Mais um exemplo aí para você tentar fazer. Novamente, dá uma pausa no vídeo, copia essa reação, tenta fazer e depois verifica a resolução. Porque só ficar assistindo aula não vai fazer com que vocês aprendam. O melhor jeito de aprender é utilizando um método ativo. Bom, eu tenho aí o balanceamento, então, de uma reação ácido-base entre o ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio, e isso vai dar origem a um sal e água. E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar pelo metal. Quem é o meu metal? O cálcio. Eu tenho um cálcio aqui e um cálcio aqui. Ele já está balanceado, então eu não preciso mexer. Eu vou para o cloro. Olha só, eu tenho 2 cloros aqui e aqui eu tenho apenas um. Isso significa que eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a quantidade de cloros de onde não tem. 2 vezes 1, 2. E 2 aqui, tá? Então, até agora, eu estou mantendo aí a quantidade de reagentes e produtos. Pela regra do macho, eu teria que balancear carbono, mas não tem carbono aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos balancear os hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios, que são 4. 4 desse lado, que número que eu preciso botar aqui? 2. 2 vezes 2, 4. Balanceei a quantidade de hidrogênio. Por último, mas não menos importante, seguindo a regra do macho, nós vamos balancear o oxigênio. 2 vezes 1, 2 oxigênios. E aqui, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Então, a minha reação está balanceada com as devidas quantidades de carbono, cloro, hidrogênio e oxigênio. Vou colocar para vocês aqui na tela alguns exercícios de fixação para vocês tentarem fazer, ok? Então, exercício de número 1, eu tenho uma reação entre o óxido de alumínio e o HCl presente no nosso ácido estomacal, que é o suco gástrico, e aí ele está pedindo o coeficiente estequiométrico dessa reação não balanceada. Vamos aplicar a regra do macho, então. Primeiro, eu vou balancear que é metal. Eu tenho 2 alumínios aqui e apenas um desse lado. Primeiro passo é dobrar a quantidade de alumínio. Depois que eu dobrei a quantidade de alumínio, eu vou para o próximo passo, que são os ametais. Quem é que eu tenho de ametal aqui? O cloro.
2 vezes 3, eu preciso de 6 cloros, porque é o que eu tenho desse lado. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar 6 aqui, porque 6 vezes 1 é 6. E aí eu vou ter o número exato de cloros que eu preciso. Então, eu já balanceei metal e ametal. Vamos agora para o hidrogênio. Aqui eu tenho 1 vezes 6, 6 hidrogênios. Então, isso significa que eu preciso botar um 3 aqui, porque 3 vezes 2 é 6, e aí eu vou ter conseguido igualar as quantidades de hidrogênio. Por último, mas não menos importante, eu vou igualar as quantidades de oxigênio, que é o que a gente deixa por último. E aqui, lembra, quando não tem nenhum coeficiente grandão aqui, eu vou colocar o número 1. Então, 1 vezes 3, 3. Aqui, 3 vezes 1, 3 também. Então, a quantidade de oxigênio que eu tenho é 3 dos dois lados. E com isso, eu fechei o meu balanceamento. Quais são os coeficientes? 1, 6, 2, 3. Daqui a pouco a gente vai começar a se acostumar a falar desses coeficientes. E aí a gente vai falar que a gente tem uma reação 1 para 6. Então, a cada uma molécula dessa que eu coloco, eu preciso de 6 dessa para que a reação de fato aconteça. É muito comum também a gente escrever os coeficientes assim, entre vírgulas, lembrando sempre que quando não tiver nada, tem que ter um 1. Exercício de fixação número 2. Pensa aí sobre ele. Como eu disse, dá uma pausadinha no vídeo, tenta fazer, e aí a gente vai para a correção. Eu tenho 1 bário e 3 bários. Eu vou começar pelos metais. Ou então, para quem não consegue reconhecer, começa pelo aquilo que você vê de diferente entre carbono, hidrogênio e oxigênio. Nesse caso, eu tenho 3 bários aqui e apenas 1 aqui. Eu vou aumentar onde tem menos. Então, aqui vai ficar com 3 também, porque aí vai ficar 3 bários desse lado e 3 bários desse. Agora, a gente vai ver a quantidade de AS, que é arsênio. Eu tenho 2 arsênios desse lado. E aqui, lembra da propriedade distributiva? Quando eu tenho um parêntese, eu preciso multiplicar o de dentro pelo de fora. Então, quantos arsênios eu tenho? 2. Então, 2 arsênios desse lado e 2 arsênios desse lado, eu não vou mexer. Já vou logo mexer com os oxigênios. Uma coisa interessante é que a gente precisa somar as quantidades. Olha só, eu quero analisar quantos átomos de oxigênio eu tenho nos meus reagentes, que são esses compostos que estão aqui desse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, no total eu tenho 8 átomos de oxigênio. E aqui, 4 vezes 2, 8 átomos também. Então, eu vou precisar mexer? Não, eu só vou completar os coeficientes 3, 1 e 1. Nesse caso, ele pede a soma dos coeficientes. Então, basta somar 3 mais 1, que é igual a 5. Nesses casos, onde ele pede a soma, é muito comum você errar, porque a gente esquece de colocar o 1 aqui. E o 1 pode não fazer diferença na hora de multiplicar, mas na hora de somar ele faz sim. Então, na dúvida, viu que está sem número nenhum, coloca o 1 lá, ok? Agora, a gente vai fazer a terceira atividade avaliativa. Terceiro exercício de fixação, para vocês analisarem aí a equação. Lembrando que nesse caso ele quer que a equação esteja balanceada. Então ele quer que as quantidades dos meus produtos sejam equivalentes às quantidades dos meus reagentes. Vamos lá para ver o que a gente tem? Bom, vamos começar pela regra do macho. Tem metal? Não. Tem ametal? Não. Tem carbono? Tem. Então eu vou começar do carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? Não sei, porque x é igual a um valor desconhecido. Mas eu sei que desse lado tem 3 carbonos. 3 vezes 1, 3. Então, quanto que deve valer x? 3, porque eu vou ficar com 3 de um lado e 3 do outro. Número de hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Eu não tenho outra fonte de hidrogênio no meu produto. Y tem que ser igual a quanto? 4 também, porque aí eu vou conseguir manter a mesma quantidade de hidrogênio nos reagentes e nos produtos. E por último, mais não menos importante, a quantidade de oxigênios. Eu tenho
3 vezes 2 aqui, 6, e 2 vezes 1, 2. Então, 6 mais 2 equivale a 8. E que número que eu tenho que multiplicar aqui? Quem que vai ser o z para quando eu multiplicar por 2 ser igual a 8? Número 4. Então, 4 vezes 2, 8, e 8 desse lado. Então, os coeficientes são x igual a 3, y igual a 4 e z igual a 4. Ok? Pessoal, quero agradecer a vocês pela aula, pela participação, pela presença. Continuem assistindo a aula, façam atividades, ainda mais agora que a gente está se aproximando da reta final, ok? Vou deixar lá para vocês no sistema, né, pedir para disponibilizar lá para vocês, junto com essa aula, uma listinha de exercícios sobre balanceamento para vocês darem uma treinadinha, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo ou no privado, tá bom? Podem me chamar, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que vai ser a aula de número 9. Até mais, pessoal!